dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa as notificações, comenta, compartilha com os amigos de vocês, me segue no Instagram, que toda vez eu digo assim, vou deixar o Instagram aqui e eu nunca deixo. Hoje eu prometo que eu vou deixar o meu Instagram em algum canto dessa tela aqui e você vai lá, faz a linha com a madrinha, me segue, faz todos os babados que vocês têm que fazer aqui no YouTube pra deixar a travesti famosa, tá bom? Combinado? Então vamos começar o vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como era a minha convivência com essas 20 travestis que eu morei, como era a minha convivência em casa de cafetina, convivendo com essas pessoas tão diferentes de mim, como que eu fazia na rua, os truques que eu dava pra ser sempre, vou dizer assim, bem vista por todo mundo e amiga de todas as travestis da casa, até das que não gostavam de mim. Eu ia lá e tentava de alguma forma forçar alguma amizade, forçar alguma coisa, porque eu sei que uma hora ou outra eu acabaria precisando daquela pessoa pra alguma coisa. Gente, eu tô bebendo muita água, tá? Por isso que toda hora eu tô parando. Eu iria precisar daquela pessoa pra alguma coisa. Então, como eu me comportava na casa? Gente, eu era sempre uma pessoa maravilhosa com todo mundo. Tinha os meus dias que eu estava estressada? Tinha o meu dia que eu estava estressada, mas eu não descontava isso em ninguém. Primeiro, por quê? Eu estava longe da minha casa. Longe da minha casa, que eu digo é o quê? A casa da minha mãe, casa da minha família, casa de amigos. Quando eu viajava e eu trabalhava na rua, em casa de cafetina, era somente eu por eu mesma. Eu não podia contar com ninguém, eu tinha que contar somente comigo. Então, o máximo de vínculos, amizades, conexões que eu fizesse, eu mostrasse ser uma pessoa boa para aquelas pessoas, quando elas pensassem em me ver em alguma situação de perigo ou de risco, elas não pensarem duas vezes em me ajudar, porque elas pensariam que é o mesmo que eu faria por elas. E, de fato, eu realmente faria. Então, eu sempre fui uma pessoa muito boa. Eu sempre me disponibilizei pra fazer as coisas pra elas. Eu sempre tentei ajudar ao máximo. Ai, Naomi, eu não tenho dinheiro pra pagar, porque elas me chamavam de Naomi. Eu não tenho dinheiro pra pagar o meu Uber pra ir pra rua. Você pode fazer a linha? Eu falei, sem problemas, eu faço. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu poderia precisar dessa trans amanhã pra acabar indo pra rua. Porque nem todos os dias são dias de glória. Tem dias que é só luta. Então, pra mim, e como no meu começo foi muito babado mesmo, de eu não ter dinheiro e de eu precisar de alguém pra me levar pra rua, pra me buscar, pra fazer alguma coisa comigo, eu sei como é chato. Então eu não pensava duas vezes em ajudar as meninas da casa que eu tava, em questão de Uber, em questão de, sei lá, se eu pudesse também comprar uma comida porque ela não trabalhou, eu ia lá e comprava também, sabe? Eu nunca fui uma bicha ó, tanto que em qualquer lugar, qualquer pessoa que você perguntar da Barra Funda sobre mim, ou qualquer casa de cafetina também que você perguntar sobre mim, principalmente na Carla, elas vão falar que eu sou uma pessoa maravilhosa, super do bem. Eu trabalhava, gente, só de dia. Eu tinha costume de ir pra rua à noite? Eu tinha costume de ir pra rua à noite. Era raro? Era raro. Ou seja, às vezes eu ia pra rua 9 horas da manhã, às vezes eu ia pra rua meio-dia. Como eu falei pra vocês, o ponto que eu trabalhava era um ponto 24 horas. Então eu podia estar ali de 6 da manhã e virar o dia, tudo bem, era 24 por 48 o ponto e não acabava. Então eu sempre optei por ir na parte do dia, porque vocês sabem, preto é tudo igual. Então, e tem a rotatória na Barra Funda, onde ficam algumas trans que acabam, né, cometendo aí roubo e tal. E, gente, infelizmente, eu não gosto de associar a cor nisso, mas às vezes, quando você é uma pessoa negra e você furta algo de alguém, às vezes a pessoa não quer sair. Então, pras pessoas, preto é tudo igual. Ai, foi fulana que me roubou, me viu na rua, aquela macaca ali mesmo, pega ela, pega, paulada. Pau na macaca, porque é assim que eles pensam, entendeu? Então eu sempre fui muito medrosa em questão de ir pra rua à noite. O meu medo em trabalhar à noite era ir pra rua e ser confundida com outra trans. Apesar de eu ter uma linha tênue de pensamento que, tipo assim, o que poderia acontecer à noite também poderia acontecer de dia. Porque eu acredito que tudo que vai acontecer já tá, tipo, escrito. Eu acredito muito nisso.
em que tudo que tem pra acontecer, acontece. Mas eu gostava de me prevenir de qualquer forma. Então eu gostava muito de trabalhar de dia. Eu chegava de dia, ia pra minha Rua das Necas, trabalhava, fazia o meu dinheirinho, chegava em casa sem incomodar ninguém. Gente, tinha vezes que eu já acordava me maquiando, me arrumando, indo pra rua sem incomodar as outras trans. Eu deixava de me maquiar bem, de acender a luz do quarto, pra elas dormirem em paz, pra elas não terem um A que falar de mim, não ter uma reclamação pra falar de mim. A Cafetinal não tinha uma reclamação pra falar, olha, a Naomi fez isso, a Naomi arrumou briga, a Naomi chegou em casa bêbada, drogada. Ela nunca vai falar isso de mim. E nenhuma travesti que morou na casa junto comigo, que conviveu comigo, vai falar isso de mim, porque elas sabem que eu nunca fiz isso, eu não tenho costume de fazer isso. Eu não bebo também cerveja, assim, exageradamente, na rua, de ficar bêbada, porque eu já falei pra vocês que eu tenho um certo receio de pegar carona. Eu tenho medo de ficar muito tempo na rua, então ficava na rua de 9, sei lá, às vezes eu ia 9 horas da manhã, 3 horas eu já voltava pra casa. 3, 4 horas eu voltava pra casa. E quando eu ia mais tarde, tipo 2 horas, era 8 horas, 9 horas, o máximo, eu já estava em casa. Passava no McDonald's, pegava um lanche e ia pra casa. Então a minha convivência com as meninas da casa sempre foi muito boa. Eu nunca fui de arrumar briga, de arrumar confusão. Por quê, gente? Eu estava convivendo com 20 pessoas totalmente diferentes umas das outras. Algumas usavam drogas, chegavam drogadas em casa, queria arrumar briga, queria arrumar confusão com outras trans. Eu já vi muitas brigas dentro da casa da Cafetina em que ela teve que intervir, porque era chato, nunca briguei, nunca fui agredida em casa de Cafetina, nunca apanhei de nenhuma trans, nunca apanhei de Cafetina, elas nunca entraram na minha onda. Algumas pessoas, como eu falei, pode ver isso como falsidade, gente. Que vejam, pelo menos eu nunca apanhei, entendeu? Sempre me dei bem com todo mundo, mas vocês sabem que quem se dá bem com todo mundo, no fundo, não é amiga de ninguém. Então eu estava ali fazendo a minha parte pela minha segurança e sabendo que eu precisaria delas depois, um dia ou outro, sabe? Não que elas eram minhas amigas íntimas e best friend forever. Não, ali é tudo um jogo de interesse. Gente, eu tô assim porque o meu cabelo tá toda hora entrando aqui, eu coloquei eu tinha passado uma cola de cílios, foi babado. Então, é tudo um jogo de interesse. Eu estava ali, eu não queria que ninguém arrumasse briga comigo. Eu também queria que se alguém visse eu em situação de perigo na rua, me ajudasse. E se eu não sou uma pessoa que ajuda alguém, como que eu posso querer que as pessoas me ajudem? Então, eu estava sempre ali disponível e disposta a ajudar as outras trans, sabe? Pra quando elas me vissem algum... Sei lá, gente, porque a rua acontece tanta coisa ruim, é tanta coisa ruim, sabe, que acontece na rua, que eu tinha um certo receio e um certo medo. Então eu sempre fiz amizade com todas as trans da casa. Então tinham as que chegavam colocadas de bebida, as que chegavam colocadas de droga. Tinha de tudo, gente. As que chegam muito tarde da rua, ligando luz, fazendo, acontecendo, sabe? As que arrumam briga do nada, as que são mais ignorantes, as que te veem como só um viadinho, um frango, porque eu não tinha peito. A única coisa que eu tinha era meu silicone. E antes disso, eu não tinha nada. Então elas tinham vergonha de sair comigo na rua, elas tinham coisa, mas elas sabiam que eu era uma bicha maravilhosa, que se elas precisassem, eu estaria ali pra ajudar. Mesmo que sendo só por interesse. Mas eu não demonstrava que eu estava ali por interesse. Entendeu? Porque eu pensava da seguinte forma, gente. Agora em questão aqui de entrar em um carro pra fazer um programa. Quando eu entrava em um carro pra fazer um programa, já aconteceu do cliente não querer te pagar? Gente, muito, muito, muito raro. Juro pra vocês. Se isso aconteceu comigo uma vez, foi muito. E a primeira vez que aconteceu... É porque, gente, eu tenho essa astúcia de saber falar, de saber me comunicar, de saber chegar no lugar e saber sair dele da mesma forma que eu entrei. Então, quando eu ia pra rua, estava ali disposta a entrar num carro e a maricona falasse pra mim, eu não vou te pagar, gente, juro pra vocês, às vezes eu preferia sair dali, daquele carro, sem 100, 200, 50 ou até 30 reais do que sair sem a minha vida. Tem pessoas que arrumam uma confusão por causa de 30, 100 reais, que, gente, sem necessidade, eu faço 100 reais a qualquer momento aí. Dinheiro nem sempre é a solução de tudo. Dinheiro às vezes... Aliás, dinheiro nem sempre é o problema de tudo.
Eu poderia exigir do cliente que ele me pagasse porque eu fiz e aquilo outro, e aquilo gerar uma discussão generalizada. Eu acabar, sei lá, gente, tomando uma facada na rua, morrendo em alguma esquina de São Paulo, ele deixando meu corpo abandonado em algum lugar. E eu tinha, antes de eu pensar só em mim, eu tenho uma família, eu tenho amigos. Então, toda vez que eu viajo, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar em como a minha mãe vai se sentir se acontecer alguma coisa comigo, na minha irmã, o trabalho que eu vou dar pra minha mãe, entendeu? Tudo envolve a família da gente, tudo envolve dinheiro, tudo envolve pessoas que estão ao nosso redor que gostam da gente. Por mais que pareça que as pessoas não gostam da gente, a gente é sim importante para alguém. Então, para mim, eu tinha muito medo. Isso se aconteceu uma vez, gente, foi muito. Um cara que eu saí falou que não iria me pagar, blá blá blá, porque não sei o quê. Gente, eu literalmente abri a porta do carro, desejei o dobro daquilo dali pra ele. Falei, gente, que o orixá, que Maria Mulambo, aí eu já conheci a minha pombagira, tá? Que Maria Mulambo te dê em dobro tudo aquilo que você me deu. Ou seja, ele não me deu nada. E eu espero que a vida dele hoje esteja maravilhosa. Eu só desejo coisas boas pra ele. O dinheiro dele não fez falta nenhuma na minha vida. Não me acrescentou em nada. Não fez falta nenhuma na minha vida. Estou bem, estou com saúde. Hoje eu tô bonita, coloquei meu silicone e fiz as minhas coisas. Então eu acredito que ser uma pessoa boa... Eu só recebo as bênçãos do orixá, toda do orixá, da pombagira, de Deus, quanto mais eu mostro ser uma pessoa boa que não faz questão do dinheiro. Ele trabalha com ela. Lohane, você era de quebrar carro, de roubar cliente? Não vou mentir pra vocês, porque eu também não sou hipócrita. Quando eu trabalhei no Parque do Carmo, gente, não vou mentir, falo a verdade pra vocês. Já passei a mão em alguns celulares, já roubei alguns salários mínimos, que na época eu não lembro quanto era. Infelizmente, não me orgulho. Não me orgulho disso. Hoje eu sou uma nova mulher, gente. Hoje eu juro pra vocês, gente. Prometo, tá? Que se eu tirar 10 centavos do carro de alguém, da bolsa de alguém, eu fico com a consciência super pesada. Mas no meu comecinho da rua, que eu fui aprendendo com umas trans que já não prestavam também, sim, gente, eu já dei umas apontadinhas, roubei alguns salários, alguns celulares, algumas vezes, mas isso foi fase, passou já, tá bom? E hoje eu não faço mais isso, eu não pratico mais isso. Então talvez também... de eu ter roubado tantas coisinhas, tantos celulares, quando eu trabalhei, sei lá, uns 4 anos atrás, nesse Parque do Carmo, acho que com uns 3, 4 anos, por aí, enfim. No Parque do Carmo, as bênçãos demoravam mais a chegar pra mim. Quando eu coloquei na cabeça que eu tenho que ser honesta, independente do que as pessoas sejam comigo ou com outras pessoas, é problema delas. Quem tem que ser honesta sou eu. Quem tem que se valorizar sou eu. Eu não posso esperar que as pessoas sejam assim comigo. Vocês conseguem entender isso? Então, depois que eu entendi que tudo vai de mim... vamos supor que você entra no mercado. E o mercado não tem câmera, não tem ninguém dizendo que você não pode levar aquilo que tá ali. Mas você sabe que tem que pagar por aquilo. E não tem ninguém pra cobrar. Você pega aquilo e simplesmente coloca o dinheiro. Se tem uma coisa que eu durmo tranquila, é com a consciência. Você pode entrar nesse mercado, pegar o biscoito e sair sem pagar. Sabe o que vai te condenar? Sabe qual é a sua sentença? A sua consciência, porque ela pesa. Então, independente se a pessoa é ruim, se a pessoa é falsa, se a pessoa é fofoqueira, faça a sua parte. Não espere que os outros vão fazer por você ou pra você o que você é capaz de fazer, entende? Enfim, então, gente, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, muito inteligente. Eu não é me gabando, mas eu acho que eu tenho uma dicção maravilhosa. Eu sei falar muito bem, eu sei conversar com as pessoas muito bem. Eu consigo sentar com as pessoas, fazer elas entenderem o meu lado, entender o lado delas sem concordar com elas. E tá tudo bem, sabe? Então a minha vida toda em casa de cafetina eu criei laços, eu criei conexões com outras trans, eu me tornei amigas quando elas precisaram, às vezes de uma palavra, gente. Eu tava ali pra falar uma palavra. Eu via trans com peito, com silicone, eu falava, você tá fazendo o que aqui nessa casa, dessa cafetina? Eu conheci trans, gente, que estão há 6 anos em casa de cafetina e nunca mais voltaram pra cidade. Toda feita, bonita, nariz, peito, bunda, corpo, toda linda.
Entendeu? Foi aí também que eu criei um pouco de maturidade para entender que a vida das pessoas não se resume a um peito, não se resume a uma bunda, não se resume a um cabelo. A vida da gente é muito mais que isso. Então ela não tava 6 anos na casa de uma cafetina porque ela queria estar ali. Há vários conflitos por trás dela estar na casa da cafetina esse tempo todo. A mãe dela já tinha falecido, a família já não dava muita assistência, o irmão fazia umas coisas erradas, as irmãs só ligavam para pedir dinheiro. Então, vamos supor, se coloca no lugar dessa trans que estava 6 anos na casa da cafetina e não voltou para ver a família dela e morou tá morando ainda, eu acho, na casa dessa cafetina esse tempo inteiro. Não, já não tem a mãe. Aí volta pra casa, continua indo pra rua, porque querendo ou não saiu de casa muito cedo, não tem estudo, não tem nada. Vai arrumar um emprego como? Ai, Lohane, mas sempre arruma emprego. Ok, gente, mas não é dessa forma fácil que vocês falam que qualquer pessoa consegue, blá, blá, blá. Não é assim, tá? Então, assim, pra ela não era lucro realmente sair. E eu comecei a entender o lado dela, em vez de criticar ela. Entendeu? Mas eu falava pra ela, não, você tá bonita, você tem que aproveitar a sua vida, vai sair pra uma boate, você vive só da prostituição o dia todo, a noite inteira, sabe? Você faz essa rotina 6 anos da sua vida, vai fazer alguma coisa diferente, conhecer alguém. Então eu sempre tava ali pra dar o meu ombro amigo e mostrar pra elas que elas poderiam fazer outras coisas, elas poderiam estar em outros lugares, elas não precisariam estar ali só na prostituição. Eu nunca fui de ficar muito tempo em casa de cafetina. Todo tempo que eu ia, toda vez que eu queria ficar só um tempo e ir embora pra minha casa, porque eu sou uma pessoa sentimental, eu gosto de estar junto da minha família, sabe? É por isso que eu não me dou bem também na Europa. Pra morar, eu não consigo ficar na Europa. Entendeu? Pra eu ficar na Europa tem que ser só o tempo lá que dura o visto, né? Porque não é bem um visto de turismo, só o tempo lá de turista e voltar pra minha casa. Pra morar não dá, não acostumo, sabe? Eu só não sei que eu estivesse com a minha família junto comigo ou com alguma amiga junto comigo. Eu passaria um ano inteiro de boa. Eu não sou boa pra ficar sozinha, até porque eu já tenho uma crise de ansiedade, eu tenho meus problemas de transtorno depressivo. Então tem uma trajetória por trás, sabe? E vocês sabem que o ser trans sempre fala mais do que eu, Lohane, entende? Ai, vamos supor, as pessoas nunca falam a Lohane, eu conheço aquela trans. O ser trans sempre chega primeiro do que eu. A Lohane chega depois. Muitas pessoas nem me conhecem. As pessoas conhecem aquela trans não sei aonde. Aquela trans. Eu sou mais do que trans, entende, gente? Então eu tentava ver isso nas meninas da casa também. E ajudar elas, sei lá, dando alguma palavra de conforto, falando alguma coisa. E isso era pra todas, independente de ter peito ou não. Eu mesma questionava, você tá fazendo o que aqui? Sua família não te aceita, não gosta de você. Vai dar uma volta na sua cidade, vai curtir uma boate, vai fazer alguma coisa, a vida é tão curta. Porque eu já encontrei trans que eu morei junto, dormi junto na casa da cafetina, a gente conversava. E eu sabia depois que essa pessoa morreu de uma facada na rua. Talvez se tivesse ido embora pra casa da família, não teria acontecido isso, sabe? Então eu me solidarizava. Ai, gente, me corrigem nos comentários. Muito com as histórias de cada trans que eu conheci, que foram várias. Eu conheço. Qualquer dia eu posso até contar uma história aqui de alguma amiga minha, mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um pouquinho de como era a minha convivência na rua, com as mariconas, em questão de não pagar o programa. Então, resumo aqui. Quando eles não pagavam o meu programa, que aí eu tenho quase certeza que só aconteceu uma vez, eu literalmente abri a porta do carro, desejava tudo em dobro pra ele, que Deus abençoasse a vida dele e iria embora, porque o orixá me recompensa muito mais. Eu tenho muito axé, eu sou uma pessoa de luz, eu sou uma abençoada, que eu consigo tudo que eu quero, graças a Deus e ao universo. E aos orixás, a lua, a lei da atração, eu acredito em tudo isso. E em questão da casa, eu me dava bem com todo mundo, porque eu era um pouco falsa, mas assim, falsa num sentido bom de interesse. Nem sempre a falsidade tem que ser vista por um lado ruim, porque eu não era aquela falsa de chegar em uma trans, falar uma coisa, e chegar em outra e falar outra e fazer fofoca. Não, eu me dava bem com todo mundo da casa, eu não fazia fofoca de ninguém, eu não falava mal de uma pra outra, eu não fazia nada disso. E o que eu escutasse com uma trans aqui, ficava aqui. O que eu escutava de você poderia falar um segredo pra mim. Ia morrer comigo e acabou. Então eu sempre fui assim. E foi por isso que eu consegui tanta coisa na minha vida. E hoje eu só agradeço. Enfim, gente. Beijos. Deixa o like. Comenta. Se inscreve no meu canal. Já quero agradecer, que eu tenho certeza que quando eu postar esse vídeo,
ou o próximo vídeo que eu postar, já estou aqui agradecendo pelos 5.000 inscritos e vamos de rumo aos 10.000 inscritos. Então, gente, por favor, ajuda a Travesti aí. Beijos, espero que vocês gostem desse vídeo. Até o próximo.